Fala pessoal, Ítalo Rodrigues aqui novamente com vocês. E olha só, 2026 com certeza é um ano bem diferente para todo mundo. Eu tinha programado esse vídeo para falar com vocês sobre a comunicação que eu chamo de comunicação intrapessoal, né? Que é a comunicação que você tem com você mesmo. Não é apenas o seu diálogo interno, né? Mas tudo que você decide espontaneamente falar sobre você, com você, para você. Eu entendo hoje, depois de muitos anos de vida aí, que frequentemente o que você pensa sobre você mesmo é a coisa mais importante do mundo. E eu me deparei com um vídeo do Ryan Santos. Eu acho que ele publicou esse vídeo hoje, que é Compre Amigos, a nova tendência para 2026, se eu não me engano é isso aí. E vai muito ao encontro do que eu vou falar aqui, né? A realidade é, em 2026 vai ser o ano que a maioria das pessoas, pelo menos assim, se eu não me engano são 81 milhões de pessoas, estarão solteiras. Ou seja, não necessariamente as pessoas vão estar sozinhas ou sem amigos, mas existe uma tendência de que a gente fique mais quieto na nossa, né? Isso por um lado é bom, por outro é ruim, na minha visão. O lado bom é que você acaba tendo mais contato com você mesmo, e isso é extremamente positivo. O lado ruim é que inicialmente esse espécie de tédio que a gente tem quando a gente fica sozinho, sem nada para fazer ou lidando com os nossos pensamentos, pode ser bem desafiador, sabe? Eu mesmo já passei por isso, tem mais de 10 anos que isso aconteceu. E olha, para mim, pelo menos foi um momento assim de mudança, assim, sabe? Uma virada assim muito grande na minha vida. E eu digo isso para vocês porque agora com essa tendência para 2026, que eu acredito que realmente vai ser assim, a gente sabe que tem se aumentado também os problemas de saúde mental. E isso é uma máxima hoje em dia. E é o que eu ensino aqui no canal. Como é que você cuida de você, cara? Como é que você cuida da sua mente, que é a raiz das suas atitudes, que é a raiz das suas decisões. É onde passam as suas emoções também. E por isso que eu tenho um ponto bem interessante sobre a questão da inteligência emocional, porque as suas emoções, elas são codificadas dentro da sua cabeça. Então, é interessante que você cuide disso, da sua cabeça, né, da sua mente. Por isso que eu falo muito sobre educação mental aqui, para você dominar, comandar a sua vida de novo. E nesse contexto, como eu disse, haverá uma tendência que já é realidade para muitas pessoas, que a gente fique cada vez mais sozinho, vamos dizer assim. E isso traga a gente acaba se deparando com a gente mesmo, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. E sinceramente, às vezes a imagem não é tão bonita assim. Às vezes quando você se enxerga sozinho, é vazio, sabe? É ruim. Você se depara com uma pessoa que é diferente daquela que você imaginava que fosse. E como é que a gente lida com isso? Eu vejo que esse é o principal ponto que nós precisaremos lidar, né? Ler é muito importante, eu gosto muito, mas para lidar com essa situação, eu acho que tem uma coisa que é, assim, essencial, transformadora, me ajudou demais, que é o seguinte. Esse aqui, ó. E é escrever. Eu já tive alguns caderninhos desse aqui, são diários, né? Na verdade. Esse aqui está mais voltado aqui para o canal, né? Então tem as coisas do canal aqui, né? Que eu conversei com vocês no outro dia, né? Então eu prefiro um caderno desse sem pauta. E para quê? Por que eu prefiro esses cadernos assim, né? Esses diários sem pauta? E desse tamanzinho aqui. Porque primeiro você consegue levar para tudo que é lugar. Segundo, sem pauta, porque para mim simboliza uma liberdade de pensamento.
A minha persistência em te convencer que você precisa assumir o comando da tua vida é também para a gente tirar certas amarras mentais que vão se criando através dos nossos padrões, e um diário sem pauta representa isso. A liberdade que você tem para pensar. Muitas experiências de consultório que eu tenho, que a gente chega num momento em que eu falo assim, pense em você nessa situação em que você está vivendo bem, em que você está feliz. É comum que as pessoas não consigam nem se imaginar dessa maneira. Olha que doido isso. Como é que alguém não consegue nem pensar nela assim? A sua mente é a coisa mais livre do mundo. E na verdade, basicamente, é a única coisa realmente livre. Você já parou para pensar que a única coisa que ninguém tem acesso é a sua cabeça? Ninguém tem acesso. A não ser que você dê a chave, né? Dê o acesso. Como que isso acontece? Muitas vezes quando você dá uma opinião, né? Muitas vezes quando você mostra certos pontos de vista que traduzem a sua forma de pensar, né? Mas é o único lugar onde ninguém tem acesso. Tem até uma cena muito interessante do filme Poderoso Chefão, que tem no livro também, que é quando o filho do Corleone, o Sonny, ele, vou usar uma expressão, ele dá com a língua nos dentes e ele fala algo que não deveria. E aí o cara com que eles estão negociando flagra que ele tinha interesse. Por quê? Porque ele deu acesso. E por isso que eu falo, é o único lugar onde você tem liberdade total para pensar o que você quiser. Entendo que seja interessante que a gente saiba cuidar desse local, né? Cuidar da nossa cabeça. É por isso que eu persisto aqui nisso. E para mim uma das melhores formas que me ajudou muito, tem me ajudado há muitos anos, é escrevendo. Escrevendo. E hoje o objetivo desse vídeo aqui, ele é simples, é que você, primeiro, se você não tem, adquira um diário desse. Simples, deve estar, sei lá, 10 pila, um negócio desse aqui. E você escreva o seguinte, a pessoa que você quer se tornar. É só isso. Por exemplo, eu, Ítalo, eu quero ser um cara próspero, eu quero paz na minha vida, eu quero viver bem, quero viajar, é um exemplo, tá? Então você escreva desta maneira e vou te dar uma... É bem interessante essa... Eu nem amo essa dica, vamos dizer assim. Escreva como se você já tivesse conquistado. Parece uma viagem, mas isso é muito bom. Porque a nossa mente, ela é muito fluida. A gente pode ir na China e voltar 10 vezes, agora. Só que, quando a gente escreve, a gente assenta esse pensamento. Entende? Então, quando a sua mente está muito ativa, pensando às vezes até besteira, digamos assim, bobagem, coisas ruins, é interessante que você já tenha anotado quem você quer se tornar. Porque nesses momentos em que você está emocionalmente abalado, que você tem certezas que vêm, vou compartilhar com vocês. Há 2 dias atrás, eu estava à noite, eu estava me sentindo, tipo assim, muito mal. Uns 2, 3 dias atrás. Veio, sabe, um pensamento muito ruim acerca de mim mesmo. Eu pensando mal de mim. Caramba, então você, o que você está inventando, cara? Por que você faz isso? Você não sei o quê e tal. Aqueles pensamentos ruins sobre nós mesmos. E também, graças ao meu diário, eu pude entender o quê? Eu li, claro, e eu lembrei, caramba, eu sou esse cara aqui, ó. Outra coisa, eu já entendi que eu não preciso brigar com os meus pensamentos nem sentimentos. O que eu faço então? Isso sou eu, tá, gente? Estou compartilhando algo que eu faço comigo. Às vezes os pensamentos ruins vêm e eu não brigo com eles. Eles vêm,
deixam ali as suas emoções, né? Que eu digo, o pensamento é igual ao entregador. Ele tá vindo, você nem chamou, você nem sabe que ele tá vindo. Quando ele vem, aí ele te deixa um delivery, te deixa uma entrega. Essa entrega é uma emoção. E ele vai embora, assim como o pensamento, o entregador vai embora e você fica com aquela entrega. E você tem que lidar com ela. Ou seja, você tem que lidar, nesse caso, o pensamento vai embora, você tem que lidar com a sua emoção. E eu entendo que, querendo ou não, vai passar. E muitas das vezes que eu tive essa situação, o que me ajudou a entender que ia passar foi eu lembrar de quem eu era. Foi eu lembrar sobre os meus planos, foi eu lembrar sobre o que eu estava construindo. Então, se tem algo que eu quero deixar para vocês hoje, sobre a comunicação que você tem com você mesmo, a forma que você fala com você, é isso aqui. Simples como realmente parece. Um simples diário, um simples caderninho de 10 pila. Mas que aqui você vai conseguir anotar as suas memórias, anotar a pessoa que você quer se tornar. Eu quero que você faça isso. Anote a pessoa que você quer se tornar. E faça o seguinte, no momento em que você estiver mal, pegue e lembre-se. Porque a nossa cabeça, muitas vezes a nossa mente, ela trai a gente, leva a gente para lugares mentais que não são legais. Então você cria como se fosse uma espécie de âncora. Não, eu tô aqui, ó. Se você quer, nível 2, se você quer potencializar isso ainda mais, o que você faz? Quando você acordar, você lê aquilo que você escreveu, sobre quem você é. Aí, meu amigo, aí é outro nível. Porque aí você já acorda conectado com aquilo que é você realmente. Pessoal, hoje é isso. É simples, eu sei que é simples, mas, claro, tô aqui falando com vocês com tudo que eu tenho, né? E que seja proveitoso aí para vocês. Façam isso. Depois vocês me contem aí nos comentários o que vocês acharam dessa experiência. Tá bom, comandantes? Até breve.